Oi, meus amigos, mais uma vez eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Antes de começar a falar sobre o que eu vim pra poder falar, eu queria te perguntar: como que tá a sua leitura bíblica esse ano? A gente ainda tá em janeiro, tá no início do ano, então dá tempo de você colocar a sua leitura em dia e eu tô aqui pra poder te ajudar, tá? Se organiza, pega um papel, uma caneta, organiza a forma que você vai fazer diariamente e pegue uma rotina. A rotina, ela é difícil, ela é complicada para poder se habituar, então você precisa começar. Você não tem que ficar com medo que vai acontecer durante se você ainda nem começou. Se deu errado, você parte para uma outra forma ou você começa de novo. É assim. Eu, meu esposo e os jovens da igreja, a gente começou a ler a Bíblia toda dia 3 de janeiro. Como eu tenho lido 5 capítulos por dia, teve um dia que eu li a mais, eu já consegui encerrar o livro de Gênesis e já tô iniciando o livro de Êxodo. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês as coisas que eu aprendi e até mesmo que eu acho importante compartilhar com quem tá me ouvindo. A gente vai conseguir aprofundar em algumas histórias, é só você deixar o seu comentário aqui e aí a gente desenvolve. Você pode deixar no seu comentário também dúvidas, aprendizados, de experiências, de ideias, e aí a gente vai edificando um ao outro. Essa é a minha Bíblia, preta brilhante com letras douradas. Acho ela linda. Se você for da mesma região que eu, aqui de Pará de Minas, você encontra na Livraria Leão de Judá. Além de ter essa borda dourada, a gente chama de borda de luxo. Ela tem esse índice lateral, ajuda bastante a encontrar mais rápido a passagem que você quer meditar. E também ela tem um resumo do livro antes do livro começar. A letra dela é uma letra muito boa, eu considero uma letra grande, e as palavras ditas por Jesus tá em destaque grifado. Então, assim, ela é linda, gente, por dentro e por fora. O conteúdo e também a estética. Desde o início, Deus criou tudo, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E criou um propósito para tudo. Quando a gente lê o capítulo 1, versículo 14, a gente vai ver que Deus criou até os luminares com propósitos maiores do que a nossa compreensão alcança. Ele criou o sol, a lua, as estrelas, as luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Nesse capítulo a gente aprende duas coisas muito interessantes. Deus desde sempre faz separação da luz e das trevas. E isso é um ponto para a gente guardar para sempre na nossa cabeça. Agora, o propósito das coisas. O Senhor, Ele criou o sol, a lua, as estrelas, tudo nos céus para poder iluminar, para poder mandar sinais. O Senhor, Ele pode mandar sinais para mim, para você, através do céu, e marcar estações e tempos de tempos. Gente, isso é muito maravilhoso. Além dos luminares, o Senhor também, Ele deu propósito para todas as coisas, sabe? Por exemplo, as ervas, os animais para servir os seres humanos, os humanos também, né? Nós seres humanos, o Senhor nos criou para sermos eternos, para poder, por exemplo, o próprio Adão. A primeira ordenança dele foi para que ele frutificasse, multiplicasse e lavrasse também a terra, cuidasse da terra. No versículo 22, inclusive, Deus fala sobre isso para ele poder frutificar. E a gente vê que frutificar é uma bênção de Deus. Frutificar nada mais é do que dar frutos. O que quer dizer? Dar resultados. Mateus 3,8 vai falar: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando a gente está arrependido, a gente tem demonstrações de arrependimento. E isso eu não falo intencionalmente, tipo assim, nossa, eu preciso mostrar que eu estou arrependido. Nem sempre é assim. É algo involuntário, algo que acontece. Mateus 7, do 16 ao 20. Não pode uma árvore boa dar maus frutos e nem uma árvore má dar bons frutos. E a gente conhece as pessoas pelos seus frutos, pelos frutos que elas dão. João 15, do 1 ao 8, também fala sobre frutos. Que Jesus, Ele é a videira verdadeira e nós somos as varas.
Nós damos frutos não de nós mesmos, mas porque estamos ligados a Ele. Quando a gente está bem espiritualmente, a gente produz esses frutos de que está tudo bem. Quando a gente não tá, a gente também dá frutos. Há sempre resultado. Pelo capítulo 2, a gente entende que não há uma sequência. Como assim, Deliane? Nem sempre vai acontecer de primeiro ter acontecido o capítulo 1, depois o capítulo 2, depois o capítulo 3, nessa sequência. Isso também acontece até mesmo com livros. Não acontece primeiro, exemplo, não vai acontecer primeiro Gênesis, depois Êxodo, depois Números, depois Levíticos, sabe? Nem sempre isso vai acontecer. Às vezes tem livros, às vezes tem capítulos que acontecem no mesmo tempo. Por isso que a gente precisa meditar e não somente ler. A gente precisa ler um pouco antes e um pouco depois, para poder saber. A gente percebe depois da criação do homem que, infelizmente, o homem foi levado à tentação. E o que a gente aprende vendo sobre a tentação? Que o nosso adversário, ele usa exatamente a palavra para tentar contra a nossa fé. Então a gente vê isso acontecendo em relação a Eva e a serpente no Éden, e também a gente vê em Mateus 4 e Lucas 4 na tentação de Jesus. O nosso adversário, ele pode sim e provavelmente vai usar a palavra para poder te confundir, para poder te fazer até mesmo deixar de acreditar no Senhor. Por isso que eu e você temos que ficar firmados na palavra e estar diariamente, sim, diariamente lendo a palavra. Porque uma coisa é fato, vão tentar contra a sua fé. No capítulo 4, a gente aprende algo super interessante com Caim. Aprender com Caim? Sim. Então, quando a oferta dele não é aceita por Deus, ele descaiu o semblante, pesou nele assim, Deus falou algo para ele. Se você procedesse bem, você não ia estar passando por isso, mas o mal já está na sua porta, cumpre a ti dominá-lo. O que aconteceu? Caim, ele simplesmente não dominou suas emoções, e a gente precisa de ter domínio sobre as nossas emoções, isso é muito importante. Ele não deu ouvidos e acabou no final desvivendo Abel. Com a palavra de Deus, a instrução de Deus, a gente tem essa oportunidade de ouvi-lo e de nos preparar para quando algo do tipo, algo que pode nos chatear fortemente, a gente não se tornar errante logo em seguida, sabe? Tomar uma decisão burra e assim ter domínio das nossas emoções. Nesse capítulo a gente vê que depois de ter cometido essa atrocidade, ele percebeu que era uma atrocidade e ficou, meu Deus, assim que me toparem depois do que fiz, vão me fazer mal. E o Senhor colocou um sinal nele. Ele foi perdoado por Deus, mas veio a consequência. Então a gente aprende também a partir daí que o Senhor, ele perdoa, mas a consequência certamente vem. Por quê? Se a gente fosse pessoa sem consequência, talvez a gente nunca aprenderia e sempre repetiria as mesmas falhas e faltas. Lendo as genealogias, isso é capítulo 5, capítulo 10, tem muitas pessoas que não gostam, eu particularmente eu não gostava, mas dessa vez agora eu aprendi algumas coisas. A gente descobre, por exemplo, que Abraão e Sara eram irmãos. A gente aprende o porquê e como cada situação aconteceu. Entendemos várias promessas e até mesmo entendemos o porquê, o nome dos lugares. E percebemos que ao passar de muitos e muitos anos, pessoas morrem, pessoas nascem. São várias famílias e várias pessoas decidem, optam por não servir a Deus. Isso seja porque não foram ensinados de forma errada, até mesmo porque simplesmente decidiram não querer a Deus. No capítulo 6 a gente já vai entrar na história de Noé. A terra, ela se corrompeu de uma forma muito devastadora e assim veio o dilúvio. Por isso veio o dilúvio e a destruição. Por meio dessa história do dilúvio, o Senhor mandando um sinal no céu. Assim como a gente viu no capítulo 1, versículo 14, que o Senhor, ele manda sinais no céu. O arco que a gente admira, cheio de cores no céu, é um sinal de que o Senhor está lembrando da aliança feita com o ser humano, de que ele não destruiria a terra com as águas de dilúvio. Pode ser com fogo, pode ser com vento. Brincadeiras à parte. Mas mesmo depois do dilúvio, o homem continuou a se corromper, a decidir não ser governado por Deus. E a gente vê isso até mesmo com o próprio Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Cam desejou o próprio pai. Isso a gente vê no capítulo 9.
E hoje não é tão diferente, a gente vê várias coisas do tipo acontecerem. E assim como antes, as pessoas, elas comem, bebem, se dão em casamento, estão vivendo tudo e achando que está tudo bem, quando na verdade a gente sabe que pode vir um fim próximo. Um dos filhos de Noé gerou uma descendência que clamou o nome do Senhor, e ela é citada até chegar à próxima história, que é Abraão, que é no capítulo 12. Porém, a gente aprende algo muito legal no capítulo 11, que fala sobre como hoje nós temos tanta diversidade de línguas. E também nos ensina que nem toda união é da parte de Deus. Por exemplo, aqueles homens da Torre de Babel, eles estavam com a mente fixa de que queriam subir e construir cada vez mais alto aquela torre e tornar o nome deles célebres, serem muito conhecidos, mas o Senhor confundiu a língua deles. Atos 2:1, por exemplo, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aquilo ali foi uma união, aquilo ali foi algo da parte de Deus. Deus chamou Abraão e fez-lhe promessas: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Abraão, ele peregrinou. O que significa isso? Ele passeou em vários lugares, várias nações. A gente descobre uma coisa muito interessante no capítulo 17, versículo 8. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, ser-lhe-eis o seu Deus. Conseguem ter essa noção de que todo lugar que ele pôs os pezinhos dele passeando, o Senhor abençoou ele e a descendência dele. No capítulo 13, a gente vê o pecado foi se agravando em todos os lugares, e existia duas cidades específicas bem conhecidas que se chamam Sodoma e Gomorra. E assim, era tão devastador, mas tão devastador, que só para vocês terem uma ideia, quando o Senhor mandou anjos para poder destruir aquele lugar, não vieram, é claro, os anjos com várias asas, vários olhos. Vieram como se fossem pessoas mesmo, para poder tirar Ló de lá, por exemplo. E assim que os homens daquelas cidades viram aqueles homens, eles queriam se deitar com os anjos. Então assim, e tudo o que acontece com Ló, sobrinho de Abraão, foi devido a uma escolha, uma decisão que ele teve, né? Ele podia escolher para onde que ele ia, e aí ele escolheu essas regiões, o lado dessas regiões, e por causa dessa decisão, vários males aconteceu a ele e à família dele posteriormente. Aquelas cidades já eram corrompidas. Depois disso, ele perdeu sua esposa, as filhas dele, fez ele ficar embriagado com o pensamento de que daria continuidade à descendência dele, e se deitaram com ele. Foi levado a cativo. Então assim, aconteceu um monte de coisa a longo prazo por causa de uma decisão que ele teve. E aí o Senhor vai e relembra Abraão da promessa, porque ele tinha prometido um filho. Só que Abraão, ele dá umas risadas. Isso nos capítulos 17, 18 e 19 a gente vê acontecer. Acredito eu, até o 21 a gente vê acontecer. Ele dá uma risada: eu já sou velho. E aí a Sara, escutando essa conversa entre Abraão e Deus, também dá uma risada, mas o Senhor brada, falando por que Sara riu. Ela: não, eu não ri, não fala isso, porque você riu. E aí Deus mandou para ela um recadinho, sabe? Mandou ela colocar o nome Isaac no filho dela quando essa promessa fosse cumprida, quando ele nascesse. E o significado de Isaac: riso ou quem ri. No capítulo 21, versículo 6, ela acha essa situação muito engraçada, assim como eu. Ela tem razão. Todo aquele que ouvisse sobre isso se riria com ela. Eu sou uma delas. Nessa passagem a gente percebe Deus dá nome, muda nome. E tudo isso depende também muito da nossa fé, sabe? Sara, assim que ela ouviu sobre essa promessa, ela teve fé. Ela teve fé, mas num lado totalmente errado, totalmente equivocado. Ela tinha uma empregada e deu para Abraão, o esposo dela, essa empregada. Falou: não, o Senhor prometeu um filho para ele. Se a minha empregada deitar com ele, o filho logo vai ser meu, porque eu vou cuidar e tudo mais.
Então assim, ela tinha fé de que o Senhor ele realmente faria, cumpriria, mas ela não tinha fé que poderia ser com ela. Ela era estéril. E não somente ela, né? Tem um compilado de gerações aí que aparecem sendo mulheres estéreis. Ela, depois de ter passado por várias situações, o Senhor tornou ela fértil. E aí depois ela teve Isaac. Isaac se casou com uma moça chamada Rebeca. Essa Rebeca também era estéril, só que Isaac começou a buscar o Senhor, a invocar o nome do Senhor. Eles oraram e o Senhor tornou ela fértil. Ela teve os primeiros gêmeos da história, Jacó e Esaú. Jacó, ele se casou com uma mulher chamada Raquel. E essa Raquel também era estéril. Mas aí ela passou por várias situações, que a gente também vai ver no livro de Gênesis. Só depois de ter passado por essas situações é que o Senhor tornou ela fértil. E aí ela teve José e Benjamim. Há uma passagem também que me chamou muita atenção enquanto eu meditava, que está no capítulo 18. Abraão, depois de ele ter feito a vontade de Deus, o Senhor o visitou. E aí ele rapidamente se aprontou. Gente, esse versículo é muito interessante. O versículo 8, por exemplo, ele pegou manteiga, leite, pão e chamou o Senhor para poder comer junto com ele. Já pensou você ter fé ao ponto de chamar e o Senhor topar comer com você? Eu não tô falando de tipo assim, você separar um espacinho e mentalizar, o Senhor está aqui. Não, a intimidade de ter a certeza de que Ele está de fato. Abraão, ele era alguém que a gente pode dizer assim, como um símbolo de fé, sabe? A gente consegue perceber que nós temos que ter uma melhora significante na nossa fé quando a gente passa por essas histórias. Além disso, também tem um momento que ele vai interceder pelo sobrinho, né? Por Ló. E aí o Senhor, ele vai de encontro a essa causa e tira Ló de lá, para ele não ser destruído naquelas cidades que eu falei para vocês. E intercessão, Deliane, o que é intercessão? Nada mais é do que orar por causas e pessoas, e a gente precisa melhorar sobre isso. O tempo de oração pelas causas, pelas pessoas, tem que ser feita com vigilância. Não deve ser feita com a mão na maçaneta. Com essa destruição a gente também percebe de uma forma muito clara que o Deus do amor que a gente escuta no mundo não é o mesmo Deus da Bíblia. Porque Deus, ele é amor na Bíblia e também é um fogo que consome pecado e que destrói terras. Ele destrói porque na mão dele tem todos os dias de todos e foi ele que criou tudo. Pela precipitação de Sara, Abraão, ele teve com Agar um filho chamado Ismael, porém não era esse o filho da promessa, o filho prometido por Deus. E uma bênção não anula outra. A gente percebe isso, que Isaac, por ser o filho da promessa, ele foi muito abençoado. Mas isso não anula o fato que Ismael também foi abençoado. Então a sua bênção não vai anular a bênção de outra pessoa. E se a outra pessoa está sendo abençoada, não significa que você também não vai ser abençoado. A gente percebe isso nessa passagem. Coisa que também aprendi no capítulo 22, o pedido do Senhor a Abraão para que sacrificasse seu filho, aponta também a história de Cristo. Isso ficou na minha cabeça, sabe? Não estendas a tua mão sobre o moço e não me faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Vemos que aqui Jesus, ele não estava andando na terra como na nova aliança. O Senhor, ele não sentia em si dores físicas, as dores humanas, por ser divino. A gente vê como que aponta a Cristo e isso é muito interessante. Em Gênesis a gente também tem muitos exemplos de relacionamentos com princípios muito marcantes, tipo o de Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel. Por exemplo, até mesmo o tempo que Jacó esteve a trabalhar para poder então se casar com Raquel. Vemos as promessas e também o alcance delas antes do nascimento. Por exemplo, o Eliel, ele tem promessas, ele ainda está no ventre, mas ele tem promessas. E também depois da nossa partida, o Senhor, ele continua cumprindo as coisas pelo qual ele disse. E isso também carrega o mesmo sentido no capítulo 26. Muito do que nós somos, do que nós temos,
passará adiante, seja para filhos gerados, adotivos, espirituais ou até mesmo para amigos. A gente vai deixar um legado para alguém. No capítulo 27 a gente vê sobre a diferença de ter visões espirituais e naturais. Isaac, ele já era velho e as vistas dele já estavam até escurecendo, ele já não estava enxergando. Isaac, ele preferia Esaú do que Jacó. Já Rebeca preferia Jacó do que Esaú. Como Isaac já era velho, ele tinha que passar aquela benção adiante para as promessas da continuidade ali a partir dos filhos e a descendência e geração. E ele queria abençoar Esaú, mas porque era o preferido dele. Porém, o Senhor já tinha chamado Jacó. E Rebeca, ela, além de ter vista, ela tinha visão espiritual também. Então, eles enganaram Isaac para que ele abençoasse de fato Jacó, ao invés de Esaú. E assim aconteceu. Deu continuidade nesse plano. Esaú, ele ficou enfurecido, queria desviver Jacó. E aí Jacó, ele vai e foge, e no monte ele tem uma experiência com um Deus que até então não era Deus dele. O que ele fez? Ele fez um voto. Ele falou: se o Senhor me der pão para comer, veste para vestir e eu voltar em paz, aí sim o Senhor será por meu Deus. Então Jacó, ele nem sempre serviu a Deus. Fez tudo isso e Jacó depois começou a servir o Senhor. Então, aqui a gente não aprende que todo mundo deve fazer voto, não é isso. Mas a gente aprende o que aconteceu com Jacó. Ele não servia e depois passou a servir com o passar de alguns anos. Até aqui eu compartilhei com vocês o que eu aprendi dentro de 28 capítulos de Gênesis. Se vocês têm alguma curiosidade sobre alguma dessas coisas que a gente falou, ou também dos demais capítulos que faltaram, vocês podem comentar aqui, que aí eu trago mais vídeos como esse. A gente pode falar sobre temas específicos bem mais certeiros. Deixa o seu like para poder ajudar, porque dá-se a entender que é um conteúdo relevante, bacana, e aí o YouTube vai entregar para outras pessoas também. Seus comentários me ajudam muito até mesmo a refletir sobre qual conteúdo trazer, então não esqueça de comentar, por favor. Compartilha também com seus amigos, com a sua família, se te trouxe alguma edificação, se você gosta desse tipo de conteúdo, e não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Então é isso, pessoal. Um beijo na testa e até a próxima.